Bom, se decorar não vai funcionar, não vai me fazer aprender as reações orgânicas, o que devo fazer então? Conhecer e aplicar de forma correta as 3 perguntas mais importantes que você deve fazer quando for resolver ou explicar qualquer problema em química orgânica. Quais são essas 3 perguntas? O que, por quê e como. Eu chamei essa técnica de a técnica das 3 perguntas, e é exatamente isso. Bom, aplicando a técnica das 3 perguntas. Lembra que a primeira pergunta que você faz é o que? E esse o que é basicamente o que aconteceu, o fenômeno que você está estudando. Neste caso, é uma reação. Você pode falar isso para entender uma conformação, para entender por que uma molécula é mais estável do que a outra, para entender por que a reação ocorre por uma via e não por outra. Você vai usar essa técnica para tudo isso. Se você entender aqui, se você aprender aqui, continuar e ver o que eu estou falando, você vai poder aplicar em todas essas que eu estou falando, e inclusive em outras. E depois você pode escrever aí embaixo nos comentários, falar, se eu não conseguir aplicar nisso, não consegui aplicar nisso daqui, e eu vou pegar o fenômeno que você está falando e eu vou aplicar e vou te mostrar que é possível sim. Então, a primeira pergunta que você faz quando você olha para um esquema de reação desse é o quê? O que aconteceu? Então você vai olhar, ó, a água se ligou ao carbono terciário. Você olha para cá, você tem o alceno aqui de um lado e você tem a molécula de água, a gente tem o hidrogênio H+, né? Sobre a seta que indica que é o catalisador, sobre aquecimento você está mostrando a formação de um álcool. Então a água, ela ligou diretamente ao carbono terciário. O íon H+, se ligou ao carbono primário. É muito óbvio. Você fala assim, que cara mais bicha. É óbvio que você está vendo isso, né? Mas essas perguntas, ficar presente para isso vai facilitar o seu entendimento depois, vai facilitar você construir a sua resposta. Porque o que nós estamos fazendo aqui é construindo uma resposta. E não chutando, e não tentando imaginar. E uma coisa muito importante é que toda reação química, você tem uma transformação de grupo funcional, né? Ou você cria um grupo funcional. Quando você partir de um alcano, você não tem grupo funcional, você vai ter um grupo funcional. Neste caso, nós temos um alceno e a gente vai chegar no final com um produto que é um álcool. Então, você tem uma transformação do alceno para o álcool. Então, são 3 observações importantes. Então, isso foi o que aconteceu, né? Agora, tem mais uma, né? Na verdade, são 2 observações que são muito importantes e que você deve usar sempre que você for resolver qualquer problema que envolva a reação química. O que é? Quais foram as ligações rompidas desse processo? Quais são as ligações que vão se romper, né? Ou as que se romperam aí pela descrição do processo? Aí você olha, o alceno ele tem uma ligação dupla carbono-carbono. Se você não tem mais essa ligação no produto, o que aconteceu? Rompeu uma ligação dupla carbono-carbono. Ou ocorreu a ligação da água no alceno, né? Que agora não é mais alceno, se transformou num álcool. O que aconteceu? Uma ligação hidrogênio-oxigênio foi rompida, que foi a ligação da água, né? Por quê? Com o oxigênio ela ligou no carbono. Depois ela teve que remover o hidrogênio. Então houve um rompimento dessa ligação hidrogênio-oxigênio. E tem também 2 ligações formadas neste caso. Quais são as ligações formadas? Nós temos uma ligação carbono-hidrogênio, que você pode olhar pelo carbono, pelo hidrogênio que está lá representado na cor verde, e você tem uma ligação carbono-oxigênio. Por que é importante você entender isso? Porque agora você já está olhando para o problema com outros olhos, você não está tentando decorar como é que foi que aconteceu isso. Agora não é o momento de você tentar entender como foi que aquele oxigênio foi parar ali, nem como aquele hidrogênio foi parar ali. Esse é o momento de você só levantar esses dados. O próximo passo é por quê. Você levantou tudo o que aconteceu. Agora você vai explicar por que cada coisa daquela ali, cada observação que você fez aconteceu. É o motivo, né? Por que aconteceu? Por que o hidrogênio H+, né? Aquele que está ali representado na cor verde, por que ele se ligou naquele carbono primário? Por que ele não se ligou no carbono secundário? Por que precisa de um ácido? A gente vai fazer o quê? A gente vai olhar a estrutura dos reagentes. A gente vai olhar a estrutura química dos reagentes. Porque assim, as respostas de todas as propriedades das substâncias, elas estão nas estruturas.
Foi assim que a química foi fundada, né? Porque a química nasceu quando a gente começou, né, a olhar para a estrutura e buscar as respostas das propriedades que a gente encontrava na estrutura. E assim nasceu a química. Então, a gente não pode esquecer disso. Eu publiquei recentemente um artigo no LinkedIn, muitas pessoas que estão assistindo essa aula veio através dele, que é justamente sobre isso. Qual é a mensagem principal da química? A mensagem principal da química é exatamente isso. É a relação estrutura-propriedade. Então, a gente busca explicação para as propriedades que nós vemos na estrutura. E a gente também modifica a estrutura das moléculas buscando determinadas propriedades. Então, aqui eu tenho um desenho dos orbitais do alceno. Você pode ver, eu coloquei em tracejada para trás do plano, essas que estão em cunha para frente do plano, né, para quem não ainda está no início da química orgânica. E essas linhas tracejadas, essas ligações tracejadas, significa que esses dois grupos, né, que essa metilha e esse hidrogênio, eles estão para trás do plano. E as linhas em cunha, né, que são essas cheias, elas estão apontando para a minha frente, no caso, para a sua frente aí. Então, você pode observar a ligação dupla carbono-carbono, que é uma ligação rica em elétrons. Por que ela é rica em elétrons? Primeiro, né, você tem a ligação sigma, com a sobreposição frontal dos orbitais, e depois você tem os orbitais p. E eles ligam paralelamente. Né? Acima e abaixo do plano, você tem uma região rica em elétrons. Nós temos aí que o alceno ele é uma espécie rica em elétrons. Né? Essa dupla é rica em elétrons, essa região da molécula aí é rica em elétrons. E nós temos uma análise da água. A água é rica em elétrons. Repare que até agora eu não decorei nada. Tudo que eu estou falando aqui é conhecimento que você já teve de química geral. É conhecimento. Você sabe como é que ocorre a ligação sigma, como é que ocorre a ligação π. Você sabe que fica a densidade eletrônica acima e abaixo do plano. Até agora eu não decorei nada. Eu só estou analisando qual é a natureza eletrônica do alceno, qual é a natureza eletrônica da água e depois do íon H+. O íon H+, ele é o quê? Ele é deficiente em elétrons. Por que ele é deficiente em elétrons? Por que você sabe disso? O que é um íon H+. O íon H+, é nada mais do que um átomo de hidrogênio que foi retirado do seu elétron. Então você removeu o elétron de um átomo de hidrogênio, você ficou com o próton, que é o íon H+. Logo, esse próton é uma espécie pobre em elétrons. E aí você tem agora a eletrônica dos três reagentes participantes da reação. Após a gente ter chegado à conclusão que a ligação dupla é rica em elétrons, né? Portanto, o alceno é rico em elétrons, a água é rica em elétrons e o íon H+ é pobre em elétrons, nós podemos fazer algumas considerações sobre a sua reatividade. O alceno rico em elétrons, né, com essa densidade eletrônica em cima e abaixo do plano, e o íon H+ pobre em elétrons, eles podem reagir entre si. Diferentemente da água com alceno, eles não reagem diretamente. Por quê? Não tem como essa molécula de água rica em elétrons, com essa dupla, carbono-carbono, também rica em elétrons, não tem como eles se ligarem. Então, o que a gente pode inferir dessa observação? Repare que eu estou perguntando por quê? Por que as coisas acontecem? Eu estou explicando o porquê de cada coisa. Até agora a gente não precisou decorar nada. Se eu decorei alguma coisa aqui, eu quero que você escreva nos comentários. Fala assim, olha, Therese, você está mentindo, porque tal coisa é decorado. Essa região rica em elétrons acima e abaixo do plano é decorada. Coloca para mim nos comentários aí o que você acha que eu estou decorando aqui ou o que eu estou contradizendo no vídeo. Então vamos fazer uma primeira análise. Né? Nós já analisamos antes e vimos que o alceno é rico em elétrons, que o íon H+ é pobre em elétrons. Então, o que nós podemos inferir sobre isso? Que é possível que essa densidade eletrônica acima do plano ou abaixo, ela possa interagir com o íon H+, que está com o orbital vazio, né? Ele está pobre em elétrons. E assim a gente formaria uma ligação. Então, é muito importante essa espécie que eu coloquei, como se fosse um intermediário aqui entre chaves, porque quando o íon H+, ele se aproxima da dupla, ele não vem pontualmente de um lado ou do outro. Ele vem se aproximando em cima da dupla, porque a densidade eletrônica ela não está localizada em um carbono ou em outro carbono, ela está bem distribuída ali. Né? A não ser que você tenha um grupo muito retirador de elétrons ligado em um desses carbonos. Mas não é o caso aqui. Então, ele se aproxima ali por cima
você tem essa interação, né, na dupla. Agora, aqui tem uma questão fundamental. Você pode ter esse hidrogênio indo para o carbono primário, né, onde ele só tem um carbono ligado e os outros dois hidrogênios, ou ele pode ir para o carbono terciário, né, onde esse carbono está ligado a duas outras metilas e a outro carbono primário. E aí eu vou te mostrar aqui o que eu estou falando. Ó. O hidrogênio, neste caso aqui, ele se deslocou para o carbono primário. E o carbono que ficou com a carga positiva, ou seja, que esse hidrogênio se aproximou, ele rompeu essa ligação π. Essa é a ligação carbono-carbono que foi rompida lá atrás quando a gente fez a análise. Então, quando o hidrogênio foi para aquele carbono, ele rompeu essa ligação. E aí ele deixou esse carbono agora, né, o carbono terciário, ele ficou com uma carga, que nós chamamos de um carbono com carga positiva é um carbocátio, um carbono com carga negativa é um carbânio, neste caso é um carbocátio. E aí você entende agora por que ele foi para lá, por que esse hidrogênio ficou no carbono primário e não no carbono terciário. Por uma questão simples. Tem eu não vou explicar aqui agora, porque senão a aula fica muito grande e eu estou falando muito devagar. Esse carbono primário, ele é muito instável para formar um carbocátio, comparado com o carbono terciário. Por quê? Essas metilas que estão ligadas no carbono terciário, elas estabilizam essa carga por um efeito chamado hiperconjugação. Então, um carbono terciário, um carbocátio terciário, ele é muito mais estável do que um carbocátio secundário. O secundário é mais estável do que um primário e um primário é mais estável do que um metil. O que eu quero que você entenda aqui é que isso aconteceu por causa da estabilidade do carbocátio. Ah, você agora, por que o carbocátio terciário é mais estável? Você decorou? Não. De novo, não decorei. É possível mostrar aqui com a interação dos orbitais das metilas com o orbital vazio, esse orbital P, que está aí com a carguinha positiva em cima. É possível você mostrar os hidrogênios das metilas estabilizando essa carga. Então, quanto mais metilas você tiver ligado nele, mais estável ele é. Por isso que o terciário é mais estável do que o secundário e o secundário é mais estável do que o primário. Entendeu? Beleza, então vamos continuar. Então, assim, nesse momento nós poderíamos formar dois carbocáticos, o terciário ou o primário. Mas a gente não forma o primário porque ele é muito estável, então a gente formou só o terciário. E essa etapa ela é fundamental para o produto final. Então, isso para você entender por que lá atrás, quando a gente fez a primeira pergunta, o que aconteceu, eu fui direto falando, olha, a água ela se ligou no carbono terciário. E aqui você encontra a resposta daquilo. Por que a água ligou aqui, né? Então, nós estamos analisando o como, né? Como foi que a reação aconteceu. E à medida que você vai falando como foi que aconteceu, você volta também no porquê, né? Porque você está entendendo agora por que aconteceu aqui. Mas repare que quando eu separei essas três perguntas, é para que você faça cada pergunta num tempo certo e você consiga caminhar ao longo da reação de modo que você vai entendendo o que você está fazendo de maneira consciente, sem estar decorando nada. Aqui agora, depois de você ter o carbocátio formado, né, e ele estabilizado pelas metilas que estão ligadas nesse carbono carbocátio, nós temos a água no meio. Né? Agora é a hora que a água ataca. Por quê? Lá, quando a gente tinha a dupla formada, a água não podia atacar. Por quê? Porque era uma espécie rica em elétrons. Agora, a espécie rica em elétrons do meio é só a água. Por quê? Não tem mais uma dupla aí. Você tem aí agora uma carga positiva nesse carbono. E aí, o ataque pela molécula de água nesse carbono é muito fácil. Então, eu demonstrei aqui, eu peguei a molécula de água, girei um pouquinho para você entender que por um desses pares de elétrons não ligantes que a água tem, ela vai fazer uma sobreposição frontal aqui. Ó, você olha, vou voltar, só para você ver de novo. Ela vai fazer uma sobreposição frontal, ou seja, esse orbitalzinho aqui, que eu representei em amarelo, ele vai interagir, ele vai sobrepor frontalmente a esse orbital P vazio aqui, ó, a seta mostrando, e lá no final você tem a representação assim, com as ligações sendo formadas. Então esses orbitais eles vão se sobrepor e formar uma ligação sigma. Repare
que ligação sigma você tem que ter a sobreposição frontal. Quando você tem sobreposição em paralelo, você tem a ligação π. E aqui nós temos a formação. Estou representando a ligação sendo formada, né, onde a água entra no carbocátio, no carbono terciário, e aí fica muito claro, porque agora eu já expliquei anteriormente aqui porque que o carbocátio é o mais estável, você sabe que ele tem uma carga positiva, você sabe que a água é rica em elétrons, fica claro, fica fácil entender por que ocorre o ataque aqui. Depois do ataque, a água ela passa a ficar com essa carga positiva. Por quê? Porque o oxigênio já está com duas ligações e ele faz uma terceira, e ele fica com a carga positiva. Essa seria a carga formal do oxigênio. E aí você tem agora essa espécie carregada. Só que, o que é que você tem aí no meio reacional? Você fez uma catálise ácida, não foi? Quando você adicionou o ácido na água. Geralmente essa reação você pode fazer ela com ácido sulfúrico. Então você teria a base conjugada do ácido. E essa base conjugada, ela que vai desprotonar essa molécula de água, né? E vai desprotonar essa hidroxila, porque na hora que você remover esse hidrogênio aí, ela se transforma em hidroxila. E aí nós temos a molécula de álcool. Linda e maravilhosa. Eu te pergunto, o que eu decorei aqui? Eu não decorei nada. Tudo que a gente usou aqui foi explicado. Tudo. Até a hiperconjugação, que poderia falar, é decoreba. Não. Eu não vou explicar nada para você decorando. Entendeu? Que é possível você usar a técnica das 3 perguntas para responder qualquer mecanismo de reação orgânica.